Fala galera do YouTube, beleza? Luan aqui do canal do Dado trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. E hoje é a atualização aí do nosso deck DDD. Eu mantive o DDD, eu até falei em alguns vídeos que eu iria vender o deck, mas eu tô falando no grupo que eu vou tentar fazer o deck jogar. Nesse formato ele tá bem melhor, pessoal, porque todo mundo sabe que na Era Link aí o DDD é uma baixa muito grande. O deck que fazia invocações do extra deck de forma muito simples agora teve uma certa dificuldade, mas com a chegada do Rei dos Mestres Arquidemônio aí, nome em português, o deck começou a rodar melhor. Já tem uma certa facilidade aí para fazer invocações do extra, pelo fato de só precisar de dois monstros aí para trazer ele abre os mesmos dois espaços do Decode. Então vamos mostrar aqui o que é que eu trouxe aqui de novidade para o DDD, que está rodando muito bem, por sinal. Eu coloquei dois Leônidas porque o Leônidas tem uma forma de invocação muito fácil, né? Ele, quando você leva dano aí por efeito de carta e ativa na sua mão, ele pode ser invocado por invocação especial. Então esse fato é bem interessante, porque ele comba com algumas cartas do próprio DDD, os Pactos, ou o próprio Oblivion Ragnarok, né? E aí isso facilita para você. E ele até uma carta aí contra o Trickster, por exemplo, né? Leva danos aí por efeito de carta. Lembrando que você invoca ele e ganha os pontos de vida que você perdeu pelo dano, né? Então é uma ótima carta aí o nosso Leônidas. Mais uma chance de você fazer invocações rápidas e ter a chance de trazer um link. Obviamente os três Ragnarok, Oblivion Ragnarok, porque sempre é importante. Ele na escala é uma ótima carta, porque consegue trazer por invocação especial outros monstros DD. Você paga apenas com 1000 pontos de vida, né? E se eu não me engano, o outro custo os seus ataques são cortados pela metade, né? O dano que o oponente vai levar no turno. Mas ele podendo trazer um monstro na escala pêndulo, e quando ele é invocado por invocação normal ou especial, ele consegue trazer outro DDD do cemitério. E por último, você pode destruir um DD do campo e banir uma carta do oponente, um monstro do oponente, né? Que ele controla. Eu diminui para 2 Thomas, né? Se eu não me engano, já tinha mostrado a build que eu estava usando 3. Mas como eu incluí aí o Leônidas, eu precisei tirar aí um Thomas. Mas o Thomas continua importante, né? Ele traz aí consegue repor aí uma carta que está no seu extra deck. Ele quando está na escala pêndulo. E quando ele é invocado, eu posso destruir um pêndulo, uma carta na zona pêndulo, e trazer por invocação especial um monstro de nível 8 com os efeitos negados. Ele é mais para trazer as invocações de nível 8 XYZ, né? Rank 8. Então ele continua com a mesma importância, né? Isso aí foi os DD de rank alto. Coloquei a duas Foolish aqui, o Savant Corpénicos, né? Continua como função de Foolish aí pro deck. Ele enviei um card de DD pro cemitério. Então ele continua nessa função aqui no deck. Obviamente a grande carta uma das grandes cartas, né, do deck, é a Lâmina. Sempre é mais fácil aí de fazer as invocações. Apesar de a gente ter outras boas soluções aí, Turner, né, DD, as cartas ali que sobraram, né, mas a Dama continua mais funcional pelo fato dela poder voltar ainda como último recurso, né. Então fica mais fácil, até porque ela é alvo da One for One também, né. Aí precisa as 3 dela. 3 do nosso amigo Kepler, porque é outra carta boss do monstro, né. É um pacto na sua mão. E ainda tem a chance de ser uma boa escala, né, dependendo aí da grande emergência que você tiver. A gente pode ver porque o Savant é 1 e ele é 10, então em qualquer tipo de emergência aí você pode usar. E o fato de ter o pacto, né, é sempre bom. E ele às vezes ele serve mais como árvore de destruição aí para fazer o efeito do Ragnarok, né? Geralmente é isso que acontece com ele. Vamos aqui para as próximas. O combozinho, né, de sempre, os 3 Necro, invocação do cemitério, do extra deck, né? Faz fusão aí com materiais usando do cemitério. E o nosso Espiral, que pra mim é a grande carta, né, do DD, porque ele faz fusão aí usando materiais da mão. E ele pode invocar por invocação especial um DDD ou DD da sua mão, banindo ele do seu cemitério, né? Então ele é muito importante para o jogo fluir. E por último, outro Tane aí que foi muito bem usado aqui nesse deck, né? Que está sendo bem usado atualmente, é o Fantasma, né? Além de ser o Turn, você pode, toda vez que ele for enviado para o cemitério, você pode mandar outra carta, outra cópia de carta, né? DD do seu cemitério, direto do deck. E se ele for banido,
você pode tirar um monstro da sua zona de banimento lá e trazer de volta pro cemitério. Aí pode ser aplicado os efeitos novamente, né? Principalmente do Limo e do Necro. A grande sacada do deck tá sendo uma carta antiga que já era bem usada e que poucas pessoas estão usando no DDD mais pela dificuldade de encontrar a carta, que é o Puppet Master, né? Ele que vem pra fazer o seu link com mais facilidade e ter opções ali para você usar, né? A grande desvantagem dele aí é o fato dele você não atacar no turno, mas se ele vier no primeiro turno ele é perfeito, até porque ele comba também com o nosso amigo Leônidas, né? Porque você paga 2.000 pontos de vida quando você invoca ele por invocação tributo, e você pode especial summon 2 demônios do seu cemitério. Como o deck é todo demônio, né? A facilidade é grande, então ele não especifica. Ele só diz que pode invocar demônio, então você pode invocar suas fusões ali, seus monstros fusões, seus demônios aí, DDD. Então tem essa facilidade. O Puppet Master aí foi e continua sendo uma carta ótima para deck demônio e mais perfeito ainda para o DDD nessa fase Link, né? Vamos para as spells. Continuamos aí com os 2 pacto com portal, né? Pacto obscuro com portal, pode trazer um DD ou DDD para sua mão. Continuamos com 2 Rei do Pântano, né? Pacto obscuro com Rei do Pântano para fazer as fusões, usando material do campo da mão do cemitério. Obviamente 3 Alure, um deck trevas, né? E no caso do DDD principalmente porque é totalmente trevas, né? Você tem muita facilidade em encontrar alvos. 2 Desires, porque Desires tem que ser utilizada para acelerar o jogo. 2 Twin Twister. Continuo usando ela porque você ainda continua fazendo efeitos no cemitério, né? Principalmente o Limo, né? E a Lâmina. Os Limos e a Lâmina, né? No caso. Então o Twin Twister é uma carta importante, até porque você não tem muita, pelo menos nesse deck aqui eu não tenho muita opção de tirar spell trap chata do oponente. E eles vêm pra isso, né? Pra tirar elas. Um Enterro Tolo. Continua funcional. Um One for One. Uma Soul Charge, porque dependendo do turno ela é muito importante, né? Se ela vier no primeiro turno, ok, porque vai facilitar aí você trazer seus monstros de volta na hora que você trouxer o link. Então fica muito importante. E obviamente é obrigatório uma reviver monstro, Monster Reborn, né? Porque atualmente a função o jogo fez com que a gente possa usar ela, então tem que aproveitar a oportunidade, né? Então precisa da Monster Reborn. Voltei com os vírus. Tá funcionando bem, né? Estou utilizando decks como Red Eyes, como Dark Magician, como Cosmo, e todos estão funcionando legal. E aí eu resolvi botar também no DDD. Tá funcionando, tá fluindo, então incluí eles. Um Pacto Obscuro com a Bruxa. E o nosso Solemn Warning aí para negar invocações de monstros chatos, né? Agora vamos pro nosso extra, né, pessoal? É sempre complicado deck DDD, como é que vai ficar o extra, né? Porque a gente sabe que tem muitas cartas boas, porque o DDD é um dos poucos decks que se usa tudo, né? Synchro, XYZ, Link, Fusão, então fica muito difícil escolher. Por isso eu acabei optando por tirar o Decode e deixar os 2 Reis dos Mestres Arquidemônio, né? Pela facilidade de trazer ele, né? Toda vez que eu duelei, eu não precisei trazer o Decode, apesar do Decode ficar com 3.800 de ataque. Mas a gente tem muito monstro de extra aí que são fortes, então eu acho que não tem mais importância de ter o Decode em campo, né? Devido a isso eu deixei os 2 Mestres do Arquidemônio. Se acontecer do oponente destruir um, tem o outro aí pra salvar. Então os 2 estão sendo essenciais, estão sendo funcionais para continuar aí com o DDD puro. Então esses são os nossos links. Vamos pro Synchro. Um dragão Mac Vermilion, não, Vermilion. Porque ele é invocado fácil com Leônidas e um nosso fantasma, né? E além de outras invocações aí, com ele é nível 9, né? Então a Lâmina nível 8 também pode trazer ele. Ele pode destruir monstro chato do oponente, né? Destrói um monstro banido no turno do seu cemitério. E depois ele pode adicionar um turno banido, né? Então se a Lâmina sua estiver banida, quando ele for destruído, você pode adicionar a sua mão para refazer algum combo. Continuo com o nosso Crystal Wing. Eu falei que ia tirar, mas
ele ainda continua funcionando, né, cara? É uma carta muito forte, então optei por deixar. Um Crusade, o Siegfried, que eu tenho usado bem mais do que o próprio Crystal Wing. Hoje em dia se usa muito jogo baseado nas Spell e Traps, né? Então ele se torna muito importante. Então eu tô sempre optando, quando possível, trazer o Siegfried. Explosão de meteoros, né, dos olhos anômalos, porque o combo de trazer o nosso amigo Ragnarok funciona sempre, né? Isso facilita demais o jogo. Além dele ser nível 7, depois combar com a lâmina para trazer o Crystal Wing e o próprio Siegfried. Então ele continua sendo perfeito. E por último o Alexander. O Alexander, que continua com sua importância, né, de trazer por invocação especial monstros dele do cemitério. E nível 7 para trazer novamente nossos amigos de nível 8, né? Esse aqui foi o nosso Synchros. Vamos pro XYZ, continuando com o number 38. Negar aí spell do oponente, né? Ele, na verdade, ele pega como material. E quando o oponente ataca aí um monstro mais fraco, ele pode tirar o material e direcionar um ataque diretamente para ele. Um Kali Yuga, cara, é sempre uma decisão complicada. Eu fico na vontade de tirar o Kali Yuga, mas ao mesmo tempo, quando eu jogo, eu sempre preciso dele, porque dependendo da situação, ele salva o teu jogo. Por quê? Pelo fato de alguns monstros não serem destruídos em batalha, ou alguns efeitos que botam o ataque dele muito alto. Então eu trago o Kali Yuga para me livrar disso, né? Além dele ter um efeito rápido de destruir todos os spell trap de campo, né? Então o Kali Yuga continua, eu não consigo tirar ele do deck. Ele continua tendo a sua importância. E adicionei o Wave King, né? César, ele que fica bem legal pelo fato dele ficar com mais 1800 de ataque. E ele nega aí a invocação especial de monstros, né? Sendo invocados por efeito de monstro ou spell ou trap. Então ele veio legal porque ele é nível 6. Dá pra trazer ele com o Genghis, né? E com o Puppet Master, porque ele é demônio, traz com 2 demônios, então ele não estipula, né? Que era 2 DDD. Isso facilita muito pra gente. Então esses aqui foram nossos XYZ. Então já mostramos aí 3 formas aí do DDD de extra deck. E vamos pra fusão. O nosso César Ragnarok, que assim como o Kali Yuga, eu também não consigo tirar do deck. Eu sempre boto ele ali, ele e o Kali Yuga junto ali pra sair do deck, mas vai em algum duelo, eu tô precisando deles e aí fica complicado. Ele tira muita carta, cara, ele tira muita carta de jogo. Porque ele não dá alvo, o mais interessante é isso. E ele ainda te salva de você levar dano pelo efeito dos pactos, né? Porque ele sobe um pacto pra sua mão. É bom que evita até o oponente destruir. Então ele é muito bom, cara. O ataque dele fica muito alto e ele é essencial no jogo. Um Beowulf, né? Porque o Beowulf ainda tem sua certa importância. Dá pra ganhar jogo com ele pelo fato de ser dano perfurante. E o fato de poder destruir Spell Trap na minha fase inicial continua perfeito. A nossa Diark, porque é uma ótima fusão, nível 7, né? Pode fazer aí o nosso Siegfried, né? Por exemplo. Além dela te salvar em alguns turnos, pelo fato de você, quando levar dano, ela faz lhe dar pontos de vida. Então ela é muito bom contra Trickster, no caso, né? Seria uma carta perfeita para usar contra Trickster. Tem um ataque até alto, né? Seria mais difícil deles tirarem ela, então é uma ótima carta. E nossos Genghis, né? Porque precisa dos dois, a importância dele no deck é essencial, ele que faz o deck rodar. Então continua sendo essencial ter os dois Genghis. Então, pessoal, é isso. Esse aqui foi nosso DDD atualizado, como muitas pessoas estavam me pedindo aí. O deck dele bem atualizadinho, porque, como eu disse pra vocês lá no grupo, o pessoal que tá no grupo aí acompanhando, sempre bota algumas informações. Eu tô jogando muito bem com o DDD nesse formato. O deck voltou depois que apareceu esse novo link. E a tendência é melhorar, né, com o Crystal, né? Eu sei que ele vai ficar muito caro, mas vai valer a pena pegar ele. Eu vou talvez tentar na box, se não tiver para pegar, eu tento juntar dinheiro e comprar ele. Mas eu acredito que eu ainda continue com um desses, porque o efeito dele é muito bom de levar monstros aí do deck pro cemitério, né? Ele muitas vezes comba no deck, então trazer ele é fácil. Eu vou talvez deixar um e o Crystal. Acho que um e o Crystal resolve muita coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aquele like e até o próximo vídeo. Valeu!